Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie, me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus e glorioso Senhor, diante da tua presença, nós nos encontramos nessa noite tão agraciada, onde teus servos se reúnem para buscar a tua presença e ouvir a tua voz, para clamar em favor dos povos, em favor uns dos outros, em favor da tua igreja. E eu quero te louvar por isso, Senhor, por essa iniciativa, pela vida do irmão Cláudio, pela vida de cada pessoa que tem sido, ó Deus, envolvidos, ó Deus eterno, na vigília de oração. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos conceder graça, misericórdia. Pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, porque o Senhor conhece nosso coração. Pecamos por palavra, pensamentos, ações, omissões. E a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado e nos limpa de toda iniquidade. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos e transforma nosso coração e usa-nos para a glória e o louvor do teu nome e para a edificação dos santos. Que o Senhor nos envia a tua palavra, porque precisamos, ó Deus, é ela que nos fortalece, ela que nos cura, que nos sara, é a tua palavra, Senhor, que nos alimenta e nós ansiamos por ela. Fala conosco segundo a tua graça e misericórdia. Eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vemos que tem acontecimento nas nossas vidas que nos leva a abatimento emocional, muitas vezes nos leva também a um estado depressivo, né? E a nossa confiança em Deus muitas vezes fica abalada. Todos nós passamos por isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários homens e mulheres de Deus também passando momentos de abatimento, de tristeza, de angústia, por algum acontecimento difícil, complicado, adverso que veio, que sobreveio talvez de maneira repentina, né? Mas trouxe abatimento. E talvez nessa noite haja alguém nessa vigília de oração com esse sentimento, né? O fato é que nós somos humanos e algumas situações adversas, ela nos abate mesmo. E a gente vê isso também através do salmista Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas quando você começa a ver os salmos, e ele foi um dos maiores escritores dos salmos, você vai ver Davi demonstrando nos seus escritos, né, tristeza, abatimento, angústia, desânimo, né? E era um homem segundo o coração de Deus. E ele procura registrar os seus sentimentos, suas emoções, suas experiências com Deus, escrevendo salmos. E salmos eram composições de cânticos de louvores que eram cantados em peregrinação ao templo, cantado também nos momentos de cultos ali, quando eles iam para o local do tabernáculo, porque na época de Davi ainda não havia construído o templo, mas era o tabernáculo. E uma das alegrias de Davi era estar na presença de Deus, na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor.
mas Davi ele foi impedido de fazer isso, e o Salmo 43, ele realmente mostra isso. Esse salmo ele é construído num momento muito difícil sofrido pelo rei Davi, e o contexto desse salmo está lá em 1 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18, mostra em que situação Davi construiu esse salmo, compôs esse salmo. E foi quando seu filho Absalão conspira contra ele, né, causando ali no reino uma guerra civil, né? E Davi, ele é forçado a abandonar o castelo, o palácio, né? E fugir para que a sua vida então fosse salva, né? Então Davi é orientado a fugir, né? Alguém disse também que esse salmo ele é a continuação do Salmo 42, né? E o Salmo 43 é a última estrofe do Salmo 42, diz os eruditos, né? Então esse foi um cântico que Davi enviou para os filhos de Corá interpretar. Os filhos de Corá eram levitas, eles eram músicos, né? Receberam a letra de Davi, a melodia, e agora eles iam cantar, né? Fazer ali os arranjos da música, cantando aquela situação difícil que Davi realmente passou, né? E nessa última estrofe do Salmo, o Salmo 43, a gente pode dizer assim, que é a última estrofe do Salmo 42, nós vemos que tem um desfecho muito favorável em relação àquilo que Davi estava vivendo, aquela situação que ele estava realmente passando, né? Então, a intenção de Davi, ao registrar esse salmo, era de mostrar o desejo dele de voltar à presença de Deus, à casa do Senhor, e oferecer ali sacrifícios de adoração. Mas antes disso, o Salmo mostra que Davi ele passa por uma crise de desânimo. E essa palavra desânimo parece que está no auge, porque nós vivemos esse tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão deixando de cultuar, de ir à casa do Senhor. O medo tem tomado conta. Às vezes não é nem o medo, é o comodismo, porque muitos estão aí levando a sua vida normal, mas deixaram de ir à casa do Senhor. E algumas pesquisas dizem que 20% das pessoas, dos cristãos que antes frequentavam a igreja, deixarão de frequentar a igreja por causa da pandemia e não vão voltar mais. Então, nós vemos, primeiro, medo, pânico, mas nós também vendo a questão do comodismo. E vemos também a questão do desânimo. Muita gente tem entrado em pânico por causa desta situação. O fato é que tem coisas que nos levam justamente a desânimo, a falta de esperança, porque nós somos seres humanos e as situações adversas elas nos atingem, mesmo sendo servos de Deus. A gente viu isso com Davi, a gente viu isso também com o profeta Jeremias, quando ele foi chamado para exercer o ministério a um povo de dura cerviz, quando ele sofreu, ele escreveu numa das suas lamentações, ali no capítulo 3, ele disse, já acabaram as minhas forças e também a minha esperança no Senhor. Mas ele não para por aí, ele volta a repensar em quem Deus é e ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o fato é que nós, queridos, como servo de Deus, nós desanimamos, né? E quais são as causas do desânimo? A vida de Davi nos mostra algumas causas do desânimo que também nos afeta como servo de Deus. A primeira que nós encontramos em relação a Davi é o afastamento do culto. No Salmo 42, versículo 1 e 2, que nós vemos Davi dizendo, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira também a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aí ele
diz o sentimento dele, e agora ele faz uma pergunta, porque ele ficava sem saber quando poderia retornar, porque ele estava fugindo. Absalão tinha tomado conta da nação, pessoas se uniram a Absalão e conspiraram contra Davi, e eles tentavam então matar Davi. Davi, qual era o desejo ou a preocupação maior de Davi? Era de não voltar a cultuar a Deus no tabernáculo como ele fazia de costume. A gente começa a ver, queridos, que a principal necessidade daqueles que amam a Deus é justamente cultuar a Ele coletivamente. Eu me lembro que no início da pandemia, muita gente ficou aflito, pastor, e agora? Como eu sinto falta, saudade da casa do Senhor. 15 dias de lockdown, depois mais 15, e o povo sofrendo porque tinha o hábito de ir à casa do Senhor. Hoje, a gente vê as pessoas já não sentindo mais tanta falta, mas ainda há aqueles que amam a casa do Senhor. Eu faço algumas visitas aqui às minhas ovelhas e as pessoas idosas choram quando eu vou visitá-la porque não pode ir à casa do Senhor por causa de algumas comorbidades. Então, aqui a causa da tristeza e do abatimento de Davi, em primeiro lugar, não foi ter perdido o palácio, não foi ter saído, ter saído da sua casa, fugido por meio de morte, mas a principal causa do abatimento e da tristeza de Davi era o fato de ele não ir à casa do Senhor. Queridos, não é normal para nós, como servo de Deus, não ter prazer em nos reunir como cristão, certo? É uma anomalia, demonstra uma enfermidade espiritual. Por isso o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que Davi teve que se afastar de ir à casa do Senhor? Porque houve conspiração contra ele. E para ele salvar a sua vida, ele teve então que fugir, né? Fugir do lugar da sua habitação, fugir do lugar aonde ele oferecia culto e adoração a Deus. Mas teve uma outra situação que trouxe abatimento para Davi, e isso está no capítulo 43, e a gente vai encontrar essa falta de resposta de Deus, e Davi, então, questiona ao Senhor aqui no versículo de número 4. Ele, então, deixa eu ver aqui se eu me situo, né? Dentro desse texto, né? Ele pergunta, quando me irei ter contigo, né? Ele pergunta, por quê? E agora estava fugindo, ele não sabia quando era que ele retornaria à presença realmente de Deus. Então, isso trouxe uma frustração, porque Davi orava a Deus, ele pedia ao Senhor, e Deus não lhe dava uma resposta, né? Muitas vezes a gente faz oração a Deus e Deus fica em silêncio, né? Deus fica em silêncio ou coloca o silêncio como resposta. E nesse momento, a gente fica sem saber o que fazer, e muitas vezes entramos em pânico porque a gente quer ouvir a voz de Deus, quer ter uma direção de Deus. E o que fazer quando Deus não nos diz nada, né? A primeira coisa que eu oriento é orar, continue orando. A segunda coisa é, não faça nada do que você já vinha fazendo antes, continue fazendo aquilo que você vinha fazendo antes, né? Não tome nenhuma atitude sem a direção de Deus, porque muitos tomaram atitude sem a direção de Deus e muitas vezes pioraram a sua situação em que realmente se encontrava. Mas nós devemos buscar a Deus, porque Deus tem realmente uma resposta para tudo. Então, a falta de resposta de Deus trouxe esse abatimento, essa tristeza para o coração realmente de Davi. Por quê? Né? Ou quando ele voltaria à presença de Deus, à casa do Senhor, para a adoração? Duas perguntas que nós fazemos: por quê e quando, queridos? Muitas vezes Deus não responde o porquê, porque Ele quer que a gente analise. A Bíblia diz do que é que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então vamos pensar em Davi aqui. Por que Davi estava vivendo aquela situação? Se você ler a história, você vai perceber que havia uma razão.
Absalão era filho de Davi, ele tinha uma irmã chamada Tamar, ele tinha um irmão filho de outra mulher, está entendendo? Um meio-irmão chamado Adonias, e nós vemos ali que, aliás, Aminon, e nós vemos que Aminon, ele então cria uma situação e violenta a sua meia-irmã, que era irmã de Absalão, cria uma crise. Davi não toma a responsabilidade como pai, nem como rei. Absalão protege a sua irmã, não diz nada, mas ele planeja ali se vingar do que Aminon tinha feito com a sua irmã. E ali ele planeja uma festa, pede autorização a Davi. Davi não percebe que há uma trama de Absalão, e ali Absalão mata o seu irmão. Davi se entristece, mas mais uma vez Davi não toma uma atitude como o pai, vai empurrando as coisas com a barriga, deixa de falar com seu filho por mais de 2 anos, e o seu filho ali implorando por uma conversa com o pai, e ele não faz isso. Mas aí, quando Absalão volta para a cidade, ele começa a conspirar contra o seu próprio pai. A situação que Davi está vivendo hoje foi por causa, aliás, estava vivendo naquele momento, foi por causa que ele não tomou a sua postura como pai para resolver os problemas de família, e agora ele teve que sair da sua casa, do seu palácio, ele teve que fugir, impedir de ir para a casa do Senhor, de adorá-lo, né? E para se proteger e não morrer, ele teve que se afastar. Então, muitas vezes, Deus não nos responde porque Ele quer que a gente avalie aquilo. Por que nós estamos vivendo isso? A outra pergunta é por que Deus nos responde? Porque enquanto nós não entrarmos dentro daquilo que Deus quer, que nós entramos, enquanto nós não vermos como Deus vê, enquanto nós não reconhecemos os nossos erros, nossos pecados, Deus muitas vezes permanece em silêncio, né? E em silêncio não quer dizer que ele não está trabalhando. Ele está trabalhando mesmo em silêncio, porque nem tudo que Deus faz, ele revela que está fazendo. Nós muitas vezes só recebemos a resposta e depois a gente vai ver. Deus estava trabalhando no silêncio. Né? O silêncio também é o tratar de Deus com a nossa vida. A falta de resposta de Deus trouxe a Davi abatimento, mas também levou Davi a falar com Deus, mesmo distante do tabernáculo, o lugar do culto e da adoração. Significa que Deus quer que a gente mantenha comunhão com Ele, busque a sua face em qualquer lugar que nós estivermos, mesmo que as circunstâncias nos afastem do lugar da adoração e do culto. Deus está em todos os lugares, a gente pode clamar, bendizer e exaltar o nome dele, né? Às vezes é uma doença que nos afasta do culto. O coronavírus me afastou 2 vezes do culto, né? 2 vezes porque eu peguei 2 vezes, né? A primeira no início em setembro e a segunda em fevereiro, né? E me afastou. Mas eu continuei buscando e cultuando a Deus. Então, muitas vezes coisas acontecem, a gente se afasta é obrigado a se afastar do culto, mas não é obrigado a se afastar de Deus, porque Deus está presente, né? A outra coisa, queridos, que nós vemos aqui é que esse abatimento por causa do afastamento da casa do Senhor, porque ele teve que fugir do palácio, sair da sua casa, e pela falta de resposta de Deus, não levou Davi a perder a fé numa restauração. E é isso que nós queremos falar para concluir, certo? Ainda que você esteja passando por situações adversas, ainda que a sua igreja esteja passando por situação difícil, ainda que alguém da sua família esteja tão abatida pelos últimos acontecimentos, né? Há um Deus que está olhando para você, e o Deus que permite o abatimento é o Deus que traz o renovo, e ele traz o renovo pela palavra, pelo Espírito Santo, pela intercessão dos irmãos, queridos. Então, a gente vê que tudo isso que aconteceu não levou Davi a perder a sua fé no renovo e nem na restauração. E como é que por que nós dizemos isso? Por causa
do Salmo 43, da última estrofe do Salmo 42, que é o Salmo 43. 5 coisas que Davi fala aqui, que mostra que ele cria realmente no renovo e na restauração. Primeiro, está no versículo 1 do Salmo 43, que diz: faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento. Então, esse primeiro versículo aqui, nós vemos que Davi, ele coloca diante do Senhor e diz: pleiteia a minha causa. Ele apresenta a causa diante do Senhor. Não existe, queridos, problemas difíceis que Deus não possa resolver. Não existe causa que Deus não possa nos dar vitória, seja contra o poderoso, seja contra os numerosos. Você e Deus é maioria. Deus é aquele que nos dá vitória e você precisa crer nele. E o que Deus realmente quer é que eu e você, em situações difíceis, façamos como Davi. Pleitei a minha causa, apresente diante dele. Davi não tinha o que fazer, porque Absalão já tinha juntado um número muito grande de pessoas, e pessoas perigosas, que andava com Davi, que conhecia a situação de Davi, as falhas de Davi, e que se dava como amigo de Davi, mas estava ali esperando um momento para criar uma armadilha para tirar Davi do trono. Queridos, os inimigos abertos, eles são menos perigosos do que os inimigos ocultos e que muitas vezes caminham com a gente. Mas quando acontecer, se você anda com Deus, apresente a causa diante do Senhor, porque a Bíblia diz que é Ele que nos livra do laço do passarinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: pleiteia a minha causa. Davi tinha a esperança de que Deus resolveria aquela situação. A outra coisa, queridos, que nós vemos aqui é que Davi acreditava no renovo e na restauração, é porque ele fez de Deus a sua fortaleza. Fortaleza é um lugar de segurança, não é? É um lugar de proteção contra os inimigos, contra os ataques. E Davi, ele então tinha Deus como a sua fortaleza, né? O seu filho Salomão escreveu: torre forte é o Senhor nosso Deus, para ele corre o justo e está seguro. Para onde você corre quando você está ameaçado e correndo perigo de vida? Corra para os braços do Senhor. Se refugie no Senhor, porque Ele é que tem poder da morte e da vida. Ninguém pode tocar no servo de Deus, a não ser que Deus permita com propósito. Portanto, Davi se refugiou em Deus e ele diz: tu és a minha fortaleza. Está aqui no versículo de número 2, queridos. E a terceira coisa aqui é que Davi diz: o Senhor é a minha alegria. No versículo 4 aqui, nós vemos que Davi acreditava no renovo e na restauração, porque ele declara que Deus é a sua alegria. Queridos, o servo de Deus, ele tem razão para viver alegre. E a alegria do servo de Deus, queridos, é o Senhor. E a alegria no Senhor, ou do Senhor, é a nossa força. Nós podemos até passar por um momento de abatimento, mas nós, como servo de Deus, não devemos permanecer no abatimento, porque uma vez que a gente olha para a grandeza de Deus, sua soberania, seus atributos morais e naturais, e a gente entender que Ele nos fez seus servos, mas antes de ser seus servos, Ele nos tornou seu filho por meio de Jesus Cristo, nós temos motivo de nos alegrar, mesmo na pior crise que nós estejamos passando, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós e nos dá motivo de alegria, porque Ele é o Deus que nos dá vitória em todas as coisas, seja na doença, seja no problema familiar, seja nas situações da vida de inimigos lá fora que procuram nos prejudicar, conspirar contra nós, criar armadilha, mas nós temos um Deus que cuida de nós e habita dentro de nós. Ele é o motivo da nossa alegria. E se Deus é o motivo da nossa alegria, irmãos, nós então devemos acreditar
que Ele vai mudar a situação que nós estamos vivendo, seja ela de qualquer ordem que nos trouxe dificuldade, então nós devemos nos alegrar no Senhor, não é? Devemos ser uma pessoa entusiasmada, sabendo que há um Deus que cuida de nós, tá certo? Como seres humanos, a gente desanima no momento, mas Davi nos ensina que o lugar de se reanimar é no Senhor. Davi passou por outro momento difícil quando ele fugia de Saul. Ele foi para a guerra e não aceitaram. Quando ele voltou, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo, me parece que é o versículo 26, não estou bem lembrado. Então, Davi, a cidade em que estava a família de Davi e a família dos seus soldados tinha sido saqueada. Os soldados choraram muito, mas depois culparam a Davi. E Davi, então, foi e se reanimou no Senhor, né? Se reanimou no Senhor. Deus é um lugar aonde nós devemos buscar ânimo por meio da oração, por meio da palavra, porque se você está abatido e você se ajoelha e gasta um tempo com Deus, você não vai se levantar da mesma forma. Você vai se levantar melhor. Então, a Bíblia mostra que Davi se reanimou no Senhor e ele renovou a sua alegria e Deus disse a ele que ele iria recuperar aquilo que havia sido roubado dele, o trono, as pessoas. Então, Davi creu no Senhor e ele disse: Deus é o motivo da minha alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que Davi declara isso, aí ele fala para ele mesmo: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos no momento de aflição. Essa é uma pergunta que Deus quer que você faça para você mesmo. Você tem razão de estar abatido e triste? Você pode até estar, mas você não tem razão para isso. Por que não tem? Porque se a razão da tua vida é o Senhor, as outras coisas são fichinha. Então, você não tem razão. O Deus que você serve é o Deus que dá razão para viver. Ele é a razão da nossa alegria. A razão da alegria de Davi não era o palácio, não era ser rei. A razão da alegria de Davi não eram os filhos, nem as esposas que ele tinha. A razão da alegria de viver de Davi era Deus. Essas outras coisas eram complementos. Nós devemos nos alegrar mais com o Deus da bênção do que com as bênçãos do Deus da bênção. Mas hoje nós somos muitas vezes ensinados de forma errada, queridos. É por isso que nós vemos muitos crentes com a alma perturbada, com o coração aflito, quando as aflições vêm, quando as lutas vêm. Aí o Senhor disse: ei, não faça isso. Espere em Deus. Espera em Deus. Davi esperou no Senhor e ele disse: eu ainda o louvarei. Ele acreditava que ia voltar ali ao tabernáculo, celebrar e bendizer ao Senhor. Ele acreditava que ia voltar ao palácio, porque Deus tinha lhe feito promessas e cumpriu a promessa de colocá-lo no trono. Davi cria em tudo isso, ainda que ele tivesse errado no passado, e como erro veio essa consequência de seu filho conspirar contra ele. Mas Davi tinha um coração sincero diante de Deus e Deus restaurou a Davi aquilo que ele realmente havia prometido. E a quinta e última coisa que a gente aprende aqui nesse salmo, né, que Davi acreditava no renovo e na restauração, é porque ele tinha Deus como o seu Deus. Versículo 5, ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluias. Que você possa estar como Davi, acreditando no renovo e na restauração. A restauração da tua saúde, Sheila, porque o Deus que você serve é o Deus que sara. Na restauração daquilo que foi tirado de você, que você recebeu como promessa, mas por alguma razão ou motivo conspiraram contra você e lhe tiraram.
Creia que Deus pode restaurar aquilo que Ele realmente deu para você como promessa. Restaurar a alegria da salvação. A alegria de estar na casa do Senhor, você que foi impedido de estar por alguma comorbidade por causa dessa pandemia, né? Não deixe a sua alma se abater, né? Espera no Senhor, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Ele é o teu Deus, ele é aquele que te auxilia, assim como ele auxiliou Davi. Você não está só, você não está desprotegida. Você pode até ser motivo de zombaria por muito nesse momento, mas eu quero te dizer que o teu Deus está vendo tudo isso e ele está trabalhando na tua situação. E se você crê nisso, se alegre nesse Deus. Coloque sua causa diante dele. Se aproprie, se refugie nele. Se alegre nele. Alegria é uma decisão. Resolva se alegrar pelo Deus que você serve. Diga para você mesmo, não há razão para esse desespero. Não há razão para esse abatimento. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele é o meu auxílio. Eu sei, eu vou voltar a louvá-lo novamente na sua casa e bendizer e contar os feitos do Senhor e mostrar eu sobrevivi. É como diz o cantor aí evangélico, eu sobrevivi, certo? Então, quando Davi sobreviveu às ameaças de Absalão e dos seus comparsas, né? As promessas de Deus foram revividas no seu coração e também na sua mente. Reviva as promessas que Deus lhe fez, porque isso traz renovo para o nosso coração, certo? Davi voltou a adorar, voltou ao palácio, sua fé foi renovada. E tudo aquilo que Deus havia prometido para ele foi restaurado. Davi voltou melhor, porque a crise torna um servo de Deus melhor quando ele busca a sua presença. Que você possa buscar Deus na crise. Que o Senhor venha ser glorificado com o teu testemunho, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Que Deus te abençoe e que você possa tomar esses passos que Davi tomou na crise, na dificuldade, se alegrando no Senhor e crendo que por mais difícil que a situação seja, há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Eu acredito que cada um recebeu a porção que o Senhor já liberou para cada coração. E nesse momento eu quero convidar a nossa irmã Sheila para abrir o microfone dela, para ela estar orando por alguns pedidos. Primeiro, de agradecimento, irmã Sheila, para alguns, pelos agradecimentos pelas curas, né? Onde estivemos esse tempo todo orando por vidas e foram curadas, orar pelos aqueles que ainda estão enfermos, orar pelas famílias que estão enlutadas e orar pelo fervor espiritual. Como o irmão acabou de falar, né? Vão vir lutas, vem adversidade, mas como o salmista falou, né? Que
que é a minha grande alegria, né? Deus é a grande alegria dele, o salmista falava. E nossa alegria realmente é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. Eu gostaria que a irmã Sheila estivesse orando, né? Agradecendo pelas pessoas que já foram curadas, inclusive ela, que com certeza já está aí recebendo a sua cura, pelos seus, pelos que estão enfermos, né? Pelas famílias que estão enlutadas, com certeza. Orar também pelo fervor espiritual que não deve faltar nas nossas vidas. Irmã Sheila. Amém. Boa noite. Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu és glorioso, Senhor, Tu és santo, fiel, digno de toda honra e toda glória. Ah, Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, essa noite, Pai, com essa palavra maravilhosa aos nossos corações, Senhor. Palavra vindo da tua boca, Senhor, através do pastor Rubens, ó Pai, para as nossas vidas, Senhor. Nós te engrandecemos, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Obrigada, Paizinho. Ah, Pai, quero te apresentar aqui, Senhor, como forma de agradecimento, Pai, por todos os que foram curados, Senhor, por todos os que o Senhor derramou a cura, Jesus. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que temos um Pai, Deus. Oh, Pai, que cuida de nós e que nos cura, Pai. Te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, Paizinho. Graças a Ti, Pai, estamos aqui todos os dias te buscando, te louvando e querendo aprender mais de Ti, Senhor. Ah, Deus, eu quero te pedir também, Pai, pelas famílias enlutadas. Ó, Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo, Pai. Ah, Pai, conforta, Senhor, traz um abraço Teu, Senhor. Ó, Pai, esconde debaixo de Tuas asas, Deus. E mostra, Pai, que Tu tem propósito, Senhor, que Tu tem planos, ó Pai, na vida daqueles, Jesus. Oh, Deus, nós te agradecemos por tanta bênção, Pai, por teu agir nas nossas vidas, Senhor, e queremos clamar, Senhor, pelo fervor espiritual, Senhor. Derrama, Pai, derrama em nós porção dobrada, Jesus. Sim, Pai, o teu fogo, Senhor, o fogo de Deus, Pai, o teu Espírito Santo, Senhor, para que ficamos cheios, Senhor, até transbordar, Jesus. Enche-nos com teu amor, Pai, com a tua paz, Senhor, com a tua força, Deus. Tira todo o desânimo que há em nós, Senhor, e enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Enche-nos com teu fogo, Pai. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos ser cheios até transbordar, Pai, para poder levar o teu amor, Senhor, aos que precisam de ti, Senhor. Enche-nos, Senhor. Dá-nos fervor espiritual, Pai. Entendimento, Pai. Sabedoria na tua palavra, Senhor. Sim, Pai, só em ti, Senhor, porque em ti podemos todas as coisas, Deus. Nós te clamamos e te exaltamos, te bendizemos, porque só tu és digno. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. O tempo passa tão rápido. Queremos agradecer ao pastor Rubens por essa palavra maravilhosa, pelo tempo que ele orou, pelo tempo que ele se preparou para trazer essa mensagem para nós. Eu tenho certeza que cada um foi edificado, e quando ele falou que Deus pleiteia a nossa causa, nós não temos dúvida nenhuma de que Deus é aquele que está pleiteando mesmo as nossas causas. E eu tenho muitas causas que tenho colocado diante do Senhor, e eu tenho dito, Senhor, Tu és o Deus que pleiteia por mim. Então, que você possa receber essa palavra e guardar no seu coração e crer que Deus é o Deus que pleiteia pela sua causa ou pelas suas causas, e que Ele não está com os olhos tapados para nenhuma situação de qualquer irmão que está vivendo nesses dias. Então, é tempo de crer, também é tempo de se alegrar, né? Mesmo que o vento esteja soprando o contrário, creia, né? Adore, sirva, se alegre, porque no tempo certo Deus vai
nos entregar a vitória. Não porque mereçamos alguma coisa, mas porque Deus é bom em todo o tempo. Queremos, assim, já agradecer a todos os irmãos que estão aqui constantemente nesse período, né, recebendo do Senhor. E eu sei que Deus tem sido maravilhoso, tremendo, e o nome dele é glorificado nesse lugar. Então, já nos despedindo dos irmãos, devido ao horário, que já é 23 horas, né, que o Senhor conserve os irmãos em paz, em alegria e saúde, e aqueles que estão enfermos, que o Senhor cure, restaure, transforme, e que haja abundante alegria em nossos corações de servir ao Senhor e de estarmos juntos todos os noites. Valeu, pastor Rubens! Exaltar o Foi Senhor. dentro pro senhor, viu? Amém, querido. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Toda vez que o senhor vem, tem um imprevisto, mas eu estava ouvindo algumas partes e vou gravar, editar o vídeo depois e jogar. Mas brigadão, viu? Tamo junto. Amém, Deus abençoe. querido. Um abraço, obrigado a Um todos abraço também, para viu? todos. E a Uma irmã noite também que abençoada, dirigiu. feita a graça do Senhor. Um abraço, um beijo a todos. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. A Deus paz, abençoe. a paz do Senhor para Paz do todos, Senhor. irmãos. Seja fiel. Amém. Amém. Tchau. Tchau, Deus abençoe.